Muito boa tarde, Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Momento Figueirense Preto no Branco. Uma série de entrevistas com pessoas que estão participando da reconstrução do clube. A gente está tentando entender melhor o passado para compreender o presente e projetar o futuro do Alvinegro. No terceiro episódio, um bate-papo com Léo Coelho, ele que é sócio da empresa de consultoria Álvares e Marçal. E a primeira pergunta que eu fiz para o Léo foi justamente essa. O que levou a Álvares e Marçal a encarar o projeto de reestruturação do Figueirense? Bom ponto. A gente começou esse processo lá no meio de 2020, para o final de 2020. E acho que a somatória do fato da gente ter encontrado no Figueirense uma situação bastante difícil, bastante complexa, junto com uma diretoria com intenção clara, né, com propósito claro, de colocar a reestruturação do clube acima de qualquer coisa, acima de interesses políticos, acima de interesses pessoais, eu acho que isso foi fundamental. No meio do caminho, a hora que as coisas começam a dar um pouquinho mais certo, não é raro a gente ver casos em que o clube ou o cliente simplesmente fala, bom, agora a gente já conseguiu respirar, vamos parar por aqui e seguir adiante. E aí o processo de reestruturação desanda. No Figueirense não foi esse o caso. Aliás, Figueirense foi o primeiro caso da Álvares e Marçal no futebol, e é certamente o caso aqui que está no coração de todo mundo aqui do meu lado. E o nosso papo virtual continua. Léo, qual foi a situação encontrada e a estratégia adotada para enfrentá-la? Bom, essa pergunta é a mais difícil, porque a situação encontrada era uma situação muito difícil mesmo, muito complexa, tá? Você tinha uma dívida bastante alta, uma performance desportiva, que é uma parte que a gente não toca, mas que estava debilitada, uma situação lá de briga jurídica entre a limitada e a associação. Então, os direitos do futebol estavam meio perdidos ali no meio. Qual foi a estratégia que a gente fez? A gente, junto com o presidente Norton, com o Tadeu, a gente falou, vamos olhar pelo lado do caixa, né? Vamos sentir aqui no caixa do Figueirense o que tem acontecido, como está sendo, como as saídas têm acontecido, e vamos fazer uma revisão em todos os contratos e fechar todas as torneiras que a gente puder, como uma primeira fase. Numa segunda fase, o Figueirense e sua diretoria começou a andar muito bem na resolução da crise com a limitada, e isso ajudou muito a gente começar a colocar outros blocos dentro desse processo de reestruturação. Até o ponto em que a gente viu que existia credibilidade suficiente do clube, dos seus interlocutores e dos seus diretores, para que a gente pudesse tentar montar um processo de recuperação judicial naquele primeiro momento, né? Eu fui voto vencido porque eu achava que uma recuperação extrajudicial seria muito complicada, mas meu grupo, junto com o presidente, junto com o Tadeu, eles acharam que valia a pena tentar uma recuperação extrajudicial. 2 anos atrás, a gente tinha uma grande dificuldade de imaginar que nós estaríamos nessa situação hoje. A situação hoje é difícil, é dura ainda, mas é uma situação que permite a gente estabelecer novos planos. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente encontrou e o que a gente pensou de estratégia logo no começo. Léo, tenho dúvidas. Como a recuperação extrajudicial do Figueirense se compara a outras do mercado? E, se já existisse a lei da SAF na época, seria possível algum caminho diferente? A recuperação extrajudicial do Figueirense, eu diria que ela é inédita. Ela não se compara a nenhuma outra. Foi a primeira recuperação extrajudicial de um clube de futebol, né? Num momento em que a gente não tinha, você bem lembrou aí da pergunta, a gente não tinha a lei da SAF ainda funcionando. A recuperação extrajudicial se diferencia ainda por outros 2 aspectos que são muito particulares. As maiores dívidas, elas eram cíveis e trabalhistas, que são dívidas muito difíceis de se negociar, né? Mais complexas de negociação do que, por exemplo, uma dívida financeira, uma dívida bancária. Então, eu acho que não tinha nenhum caso que a gente conseguisse usar ali do ponto de vista econômico como comparação para o Figueirense. Então, tivemos que realmente fazer um negócio ali meio desbravador para colocar essa recuperação extrajudicial de pé. O advento da SAF, o que ele fez? Ele consolidou a possibilidade de você ter uma recuperação extrajudicial e uma recuperação judicial em times de futebol, e ainda colocou, né, uma ferramenta, um instrumento novo lá na centralização de créditos, na centralização de execuções, na RCE. Minha visão é que, para o caso do Figueirense, isso não teria mudado muita coisa, não. Por mais que fosse possível no caso do Figueirense,
ela tem duas limitantes aí que são, comparativamente à recuperação extrajudicial, piores para o nosso caso. Primeiro, ele é um instrumento novo, não testado. Então, juridicamente, ele poderia dar muita dor de cabeça até que a gente conseguisse colocar isso sendo efetivado. E segundo, ele tem alguns limites ali de pagamentos, né, que são pré-fixados em lei. A recuperação extrajudicial permitiu a gente ir além desses limites. Então, hoje você tem uma dívida trabalhista ali com 10 anos, mais ou menos, de repagamento, sendo um ano desses 10 anos, um de carência, e a dívida civil em 15 anos, o que ajuda muito, né, nesse processo de planejamento de caixa e de imaginar o Figueirense no futuro. Léo, como é que está a situação financeira do clube? A situação financeira do clube hoje ainda é delicada, ainda é difícil, tá? A pandemia afetou, mas obviamente que esse estoque de problemas, né, que o Figueirense carregou nos últimos 15 anos, aí, ele ainda pesa de alguma forma, por mais que a recuperação extrajudicial tenha endereçado as necessidades imediatas de caixa. Qual a boa notícia? Boa notícia é que hoje, dado que a gente tem a situação da recuperação extrajudicial com todas as principais dívidas do clube equacionadas no longo prazo, a gente consegue chegar, né, a investidores e olhar para situações ou para possibilidades que antes não estavam no cardápio. E é isso que a gente tem feito. Outra movimentação vanguardista do Figueirense aí, de buscar o crowdfunding, né, para se aproximar da sua torcida e também para ajudar a recuperar aquilo que talvez seja a essência desse Figueirense do futuro, que é a sua base. Eu acho que é um primeiro movimento muito importante para a reconstrução das finanças. O investidor, hoje, ele olha para o Figueirense e ele sabe exatamente quanto o Figueirense tem que pagar quando. Isso, para ele, sob lógica de tomada de decisão, é muito melhor do que ele chegar em outro clube brasileiro em que essa situação não esteja tratada e ele ter que entrar numa situação de risco muito grande. O gramado do Scarpelão tá um tapete. Léo, eu tenho mais uma pergunta. Que tipo de investidor a SAF do Figueirense pode esperar e quais os impactos desse movimento? Considerando que o Figueirense tem aquela dívida tratada que eu mencionei, que ele é um caso muito mais previsível do que qualquer outro caso dentro do futebol brasileiro, então acho que a primeira coisa é buscar um investidor que, com a lógica correta, com a mentalidade correta, chegue para estruturar um projeto dentro do Figueirense, junto com a sua diretoria, junto com a associação e seus conselheiros, para recriar a sua base, gerando valor e desempenho desportivo a partir daí e trazendo o Figueirense de volta para o passado. Que tipo de investidor é esse? A vantagem é essa, ele pode ser um investidor nacional, e começam a existir vários investidores hoje olhando para o mundo do futebol e buscando ativos menos estressados do ponto de vista de dívida, e o Figueirense certamente é um desses casos. Podem ser investidores internacionais, fundos de investimento internacional, que também estão olhando para o movimento no futebol hoje e pensando em criar valor a partir de uma renegociação de dívida e de uma renegociação de valores, né, de transmissão e de próprio posicionamento de imagem do clube. E, obviamente, o que hoje se convenciona chamar de MCOs, né, Multi-Club Ownerships, como o projeto do City, o projeto do Atlético de Madrid, que faz todo sentido buscar alguém com uma base forte no Brasil. E aí o Figueirense já tem track record, aí já tem capacidade de mostrar o passado, né, com grandes talentos sendo revelados, e, portanto, isso chama a atenção desses MCOs também. Valeu, Léo! Ó, tamo junto, obrigado por esse papo virtual. Semana que vem a gente se encontra com o último episódio da série Momento Figueirense Preto no Branco. Ó, tá na capa do jornal, sábado que vem, às 1h30, aqui na NDTV Record TV. Até lá!